Deixa eu ver se eu tenho uma foto desse rapaz. Pronto, aqui, perfeito. Olha que interessante. Esse paciente ele veio porque indicaram para ele fazer cirurgia dessa perna, né? Primeiro que esse tipo de varize não se adequa à cirurgia. Olha que interessante aquilo que eu falo. Não adianta saber fazer a técnica. Você precisa saber indicar a técnica. Mas até aí, perfeito. Só que esse paciente, ele na consulta, ele chegou com uma queixa de muita dor nessa perna. E ele falava assim, doutor Rafael, se eu sair da minha casa e ir até o meu trabalho, eu preciso parar por conta dessa dor. Minha perna ela fica paralisada. Aí eu paro um pouquinho, descanso e volto a andar. Quando eu começo a andar, eu sinto dor de novo. Esse tipo de dor já me chama o alerta de que não é característica de varizes. Olha que interessante. Vai entendendo o que eu vou falar aqui. Perfeito? Então o paciente chegou com uma queixa que a gente chama de claudicação intermitente. Um paciente que falava que quando ele inclusive disse que jogava bola e parou de jogar bola por causa das dores que ele sentia, que tinha que parar de jogar bola. Ele disse que andava de bicicleta e parou de andar de bicicleta porque ele sentia muita dor nessa perna. Só que, né, avaliaram esse paciente, viram essas varizes, creditaram os sintomas das varizes e iam fazer cirurgia nesse paciente. Só que, né, como eu sempre falo, a minha consulta ela dura 1 hora. E essa 1 hora ela foi milimetricamente pensada para quê? Para que eu consiga ouvir o meu paciente. Porque o Doppler, a realidade aumentada, a dermatoscopia, são exames complementares. Eles são complementares, ou seja, eles são para complementar o meu raciocínio. E não para guiar o meu raciocínio. E para definir o meu raciocínio. Perfeito? Então, ou seja, se eu fizesse uma consulta daquelas de 5, 10 minutos que o pessoal faz, eu nem ia ter tempo para ouvir isso que o paciente me falou. Só que quando o paciente me contou isso, eu falei assim, ó, aí não é varize, essa dor não é de varize. Quando eu fiz o Doppler, esse paciente tinha um comprometimento da artéria. A artéria ilíaca, que é uma artéria da barriga dele, estava entupida. E apesar de ser um paciente que não fuma, um paciente que não tem diabetes, mas ele tem provavelmente uma etiologia, que é uma etiologia não aterosclerótica, que é chamada inclusive a síndrome do ciclista. Olha que interessante. E aí eu pedi a tomografia desse paciente e muito provavelmente vai bater o diagnóstico. Mas olha que interessante, se eu não ouvisse o meu paciente, né? Se eu não parasse para entender as queixas dele, eu ia fazer um procedimento para tratar as varizes dele e ia piorar as dores. Então, esses são diferenciais. E é por isso que eu falo que o atendimento 4.0 é o atendimento do sonho de qualquer paciente. Por quê? Porque é uma consulta estruturada, é uma consulta que a gente faz com calma. Eu ouço o meu paciente, ele me conta as queixas dele e a partir das queixas a gente vai examinar e complementar com as tecnologias que a gente tem que fazem parte da consulta. Então olha que interessante. Se eu não parasse para ouvir esse paciente, o diagnóstico ia sair errado e a evolução disso ia ficar pior depois do tratamento. Então é sobre esses detalhes. E é por isso que eu falo que o sucesso do tratamento não está na técnica, está no profissional. Porque se o profissional não ouvir o paciente, não entender o que está acontecendo e raciocinar em cima das queixas e do que eu identifiquei na hora da consulta, eu comprometo o resultado. Nesse caso aí, o que ia acontecer é que ele ia descompensar o quadro dele, que ele tinha um problema na artéria, além de ter um problema nas veias. Só que nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai avaliar primeiro o problema da artéria, vai resolver o problema da artéria para depois a gente pensar nas veias. Por quê? Porque o problema de dor dele não está na veia, está no problema da artéria. Ah, Rafael, mas tu só trata variz? É, mas acima de tudo eu sou médico. E tudo que eu estudei me serviu para me levar até aqui. Eu atendi uma paciente, deve ter uns 2 meses atrás, que ela veio também com a mesma ideia. Veio porque ela tinha umas varizes na perna e na cabeça dela o problema de dor era das varizes. Só pela conversa que eu tive com ela, né, durante a consulta, eu comecei a conversar, o problema dela não era das varizes. O problema dela era um problema de coluna. Mas se eu não ouvir meu paciente e não ser médico antes de tratar varizes, eu comprometo o resultado do tratamento de varizes. Por quê? Porque ela acreditou que o tratamento dela, a dor que ela tinha na perna, ia ser resolvida com o tratamento de varizes. Mas no caso dela, o problema não era de varizes. Só que se eu não paro para ouvir meu paciente, eu comprometo o quê? A percepção de resultado. A percepção dela de resolver o problema que ela tinha. E ela ficou frustrada. Porque na cabeça dela, se eu tratasse as varizes, resolveria. Mas o problema não era esse. Ela fez a ressonância da coluna e dito lá, problema de hérnia de disco. Então, ou seja,
É por isso que a nossa consulta é uma consulta diferenciada. É por isso que essa consulta é a consulta dos sonhos de qualquer paciente. Ser atendido com hora marcada, ou seja, não é ficar à tarde. Hoje eu atendi uma paciente de Coração de Maria, que ela falou assim, ó, doutor Rafael, vim aqui ser atendida por senhor é mais rápido do que eu ser atendido lá na cidade. Porque eu fico a tarde inteira esperando, a consulta não dura 10 minutos, e o médico nem me ouve, e aí eu tenho que voltar depois fazer exame. Eu vim aqui hoje, fui atendido na hora marcada, tomei meu cafezinho, batendo papo com o Val, fiz uma consulta em que o senhor me ouviu em detalhes, fiz todos os exames na hora da consulta, já saí daqui com toda a programação de tratamento e estou voltando para minha cidade, para em breve voltar a fazer tratamento. Então, sobre esses detalhes.